Bem, meus amados irmãos, nesse momento é o momento que nós vamos trazer uma mensagem da Bíblia, ou baseada na Bíblia, para a nossa edificação espiritual, para nosso crescimento espiritual e também para que pessoas possam conhecer o amor de Deus e serem salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, nós vamos estar orando e depois estaremos trazendo a mensagem em nome de Jesus. O tema: não volte a ser escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus. Já pedi perdão e posso continuar pedindo por todos os meus pecados. Que o sangue de Cristo nos purifique de todo pecado e nos livre de toda injustiça. Meu Deus, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, agora neste momento, ó Deus, e possa, Senhor Deus, manifestar a Tua graça e as Tuas misericórdias para cada um daqueles que estarão ouvindo esta mensagem, começando por mim mesmo, Pai, por minha esposa. Entra como providência, Pai, e manifesta o Teu poder. A Tua palavra não volta vazia, Pai. Antes cumpre o que lhe apraz. Se houver alguém, Pai, especificamente necessitado desta palavra, Deus, que todas as barreiras sejam quebradas. Mas a palavra, Pai Santo, é de edificação para toda a sua igreja. Muito obrigado, Pai Santo, no nome de Jesus. Amém. E meus amados irmãos, mais uma vez repito, o tema: não volte a ser escravo. Começando, meus amados irmãos, o que é ser escravo? Segundo o dicionário, primeiramente, escravo é quem ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor, de um dono, a quem pertence como propriedade. Um indivíduo pode se transformar em escravo de diversas maneiras: por ser um prisioneiro de guerra, por contrair uma dívida que seria paga com o seu trabalho por um tempo determinado ou pela vida toda, por ter cometido um crime e sendo, portanto, punido com a escravidão, por se oferecer como escravo em troca de alimento ou bens para a salvação de sua família ou comunidade que esteja em grande dificuldade, por pertencer a povos inimigos ou ser considerado culturalmente inferior. Bem, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Também se entende que pode se tornar escravo de comportamentos, de vícios, de pensamentos ou ideias nocivas. Destarte outra maneira que se diz é ser escravo da ignorância, da falta de conhecimento ou ainda escravo da mentira e do engano. Biblicamente também se diz escravo do pecado. Aleluia, glória a Ti, Senhor Jesus. Houve, meus amados irmãos, um tempo na igreja primitiva, ou no tempo que a igreja começou a se desenvolver, a crescer, uma questão polêmica que trouxe muitos debates e discordâncias. O assunto era acerca da doutrina da circuncisão e ou sobre a guarda da lei. Esta questão foi assunto do Concílio de Jerusalém. Teve como participante
Paulo, Barnabé, Tiago, Simão, que é Pedro, apóstolos e presbíteros, no qual ficou determinado, segundo a vontade do Espírito Santo dos presentes neste concílio, não impor nada que fosse desnecessário, somente deviam abster-se da carne sacrificada aos ídolos, de comer sangue e da carne de animais estrangulados e da promiscuidade ou imoralidade. Deviam se abster. Porém, meus amados irmãos, naqueles dias, tem um pouquinho, mas tem. Naqueles dias, com o passar dos anos, estas doutrinas acerca da circuncisão ou de guardar a lei judaica, elas encontrarão vozes dentro da igreja que tentarão introduzi-las na igreja. Em alguns momentos vão até conseguir influenciar. No livro de Gálatas, Paulo refuta com sabedoria, meus amados irmãos, e autoridade apostólica a tentativa de imporem aos Gálatas a circuncisão e a guarda da lei. E deixa claro que voltar às práticas do judaísmo era renunciar à graça e à justificação pela fé. Era perder a liberdade alcançada em Cristo e voltar à servidão ou à escravidão. Paulo finaliza seu discurso aos Gálatas dizendo: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidá-los, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda estes mesmos se circuncidam, isso é Paulo falando, guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, preste atenção agora, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, versículo 12 ao 15. Meus amados irmãos, dentro do contexto do livro de Gálatas, voltar à escravidão ou à servidão era voltar para práticas religiosas, para ideias que já estavam ultrapassadas no que diz respeito à igreja, pelas quais não se alcançavam a salvação e nem o novo nascimento. A religião, meus amados, que pode ter o sentido de religarem ou religarem, isto é, de ligar ou de religar com a divindade, ou de relacionar-se com várias divindades, por melhor que aparentemente seja, sem Jesus Cristo, não produz salvação, não conduz à vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum outro importa que sejamos salvos. Jesus é o caminho. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele procura exortar, admoestar, orientar, dar força para os Gálatas, meus amados irmãos, para que eles não sejam submetidos a práticas religiosas, a comportamentos religiosos
a crenças religiosas que no final já estavam superadas pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, e eles estavam tendo um retrocesso. E ao invés de estarem avançando, eles estavam se submetendo a um poderio, se tornando escravos quando já tinham recebido a libertação pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho. E ele disse certa vez, meus amados irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele aponta para ele, de maneira, meus amados irmãos, que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Viver na prática dos ritos religiosos pode agradar a carne, mas não são necessários e sim impedimentos para alcançar a justiça que vem pela fé no Filho de Deus. Existem algumas práticas, como as práticas judaicas, que estavam ultrapassadas. Elas eram apenas memórias, lembranças, sombras daquilo que havia de vir a acontecer, isto é, da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não havia mais necessidade de praticá-las, porque Jesus já havia entregado a sua vida na cruz do Calvário, já havia ressuscitado, já havia sido assunto aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e há de voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Enquanto havia discussão na igreja sobre ser circuncidado ou não ser circuncidado, o apóstolo Paulo falou bem claramente, nós acabamos de ler, que nenhuma coisa nem outra já não significava mais nada, porque o importante era nascer de novo. O importante era ser nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Enquanto debatiam por uma questão que poderia levá-los à prisão espiritual, porque uma vez que você dependesse novamente da lei para a salvação, a lei não tem este poder de salvar, você estava renunciando à graça, o favor imerecido de Deus, para ser salvo por meio da fé em Cristo, por uma experiência ritualística, física, passageira, mas que não poderia salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados irmãos, diz a palavra do Senhor, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Quando nós nos afastamos do Evangelho de Cristo e passamos a fazer coisas acreditando que estas obras vão nos trazer a salvação, nós estamos recebendo um espírito de escravidão, é o que diz o texto bíblico. Porém, que nós recebemos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, porque Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, nós recebemos o espírito de adoção e não de escravidão, nós recebemos como filhos de Deus a libertação, a liberdade, nós somos livres e não escravos por meio da fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica em nossas vidas que somos filhos de Deus. Meus amados irmãos, acerca da mente escrava, como nós vimos aqui, um espírito de escravidão. Isso é muito preocupante. É muito preocupante, é um assunto que já está comigo há muito tempo, no qual pessoas, vidas, elas acabam se deixando levar por ensinamentos, por doutrinas, influências que as levam a ter um espírito de escravidão. Isto é, elas se submetem a um poderio, a um senhorio que usurpa o lugar maior sobre as suas vidas. E elas se tornam dependentes, elas se tornam escravizadas, elas perdem as suas vontades para fazer a vontade de outrem. Meus amados irmãos, aleluia. Os filhos de Israel, por exemplo, meus amados irmãos, habitaram no Egito durante 430 anos. Ali eles foram escravizados por uma dinastia de faraós, que usou de esperteza e fez com que os filhos de Israel, que outrora estavam apenas como moradores na terra, se tornassem escravos. Eles eram livres, mas foram sendo aos poucos levados a se tornarem escravos, escravos de Faraó, escravos no Egito. Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel, e Deus viu a dureza dos seus exatores, e enviou um libertador. Porém, meus amados irmãos, nesse processo de libertação, entre a chegada de Moisés e a entrada deles na terra prometida, que durou cerca de 40 anos de caminhada no deserto, houve muitas vezes resistência dos próprios israelitas, que desejaram voltar para o Egito. Meus amados irmãos, primeiramente, vamos lembrar que estes mesmos israelitas, eles sofreram e eles se rebelaram muitas vezes contra aquele que havia sido colocado por libertador de suas vidas. Primeiro, quando Faraó, ao ouvir Moisés, ao ver os prodígios, ele ficava com o seu coração endurecido e ele inventava um modo de punir os israelitas. De maneira que eles acabavam reclamando, murmurando contra Moisés e contra Deus, como que dizendo para Moisés: pare com isso, vamos continuar escravos, é melhor ser escravo, sofrer, do que sofrer cada vez mais. Então nós vemos aqui Deus enviando um libertador, e pessoas, porque estavam passando por dificuldades, por sofrimento, mas que tinham um objetivo maior, que era o objetivo de sair daquela condição de escravos. E eles reclamavam, queriam desistir. Um outro momento, meus amados irmãos, de que aqueles que saíram do Egito,
durante a travessia no deserto, diz a palavra de Deus, e o vulgo, o povo, o populacho, a plebe, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Veja como é a mente humana, e a mente que está com esse espírito de escravidão, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que do Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porrós, das cebolas, dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Números 11, 4, 6. Vemos aqui a murmuração. Primeiro eles estavam no Egito ainda escravos e já começam a reclamar do processo que estava acontecendo, que culminaria com a libertação. E agora, uma vez que eles saem do Egito, no meio do deserto, eles estão dizendo que eles tinham uma vida muito boa e regalada no Egito, enquanto escravos, enquanto sem liberdade, enquanto sem poder ter domínio sobre a sua própria vida, porque tinha alguém que tinha domínio sobre a vida e nada podiam fazer, e tinham que trabalhar de sol a sol para fazer, sustentar a casa de Faraó e aqueles que os tinham como escravos. Mas eles começaram a dizer: oh, nós comíamos muito bem, nós bebíamos muito bem, tinha uma vida farta, de fartura, e agora aqui nós só temos o maná de que Deus enviou. Em muitos momentos, os filhos de Israel se esqueceram da vida de sofrimento como escravo dos egípcios, meus irmãos, e desejaram voltar para o Egito com essas falsas narrativas. A vida não estava nada boa no Egito. Eles estavam sofrendo muito, passavam grande dificuldade. Um povo que outrora fora livre, pois chegou ali 75 almas livres, agora milhares subjugados, dominados, hostilizados, castigados, explorados, desprezados. Mas agora, enquanto estão passando pelo deserto, pelo tratamento de Deus, eles falam: ah, lá nós tínhamos uma vida tão boa no Egito. Alguém soprou no ouvido deles e eles começaram a repetir isso. Alguma semelhança, meus amados irmãos, da experiência dos israelitas no Egito com o Faraó? Alguma semelhança com os nossos dias? Será que nos nossos dias existem homens, mulheres cristãos que estão pensando como os israelitas na hora em que Deus estava manifestando o seu poder e trazendo juízo sobre os deuses do Egito, sobre os egípcios, sobre Faraó, e guardando suas vidas? Será que hoje existem homens e mulheres que um dia tiveram a experiência de levantarem suas mãos ou dobrarem seus joelhos e prostrarem-se diante de Deus, dizendo: eu entrego minha vida para Jesus, e agora posso estar dizendo, como aqueles que estavam no deserto: ah, eu tinha uma vida muito melhor antes de ser crente? Querendo voltar para trás, perdendo o foco de olhar para o autor e consumador da fé. Voltar para o Egito, meus irmãos, é voltar para o mundo. É viver em conformidade com este mundo que estás no maligno. O Egito representa o mundo e Faraó, o príncipe das potestades do ar, o diabo, Satanás.
Meus amados irmãos, não fomos nós quem escolhemos Jesus. Pelas suas infinitas misericórdias, pela graça de Deus revelada, foi Jesus quem nos escolheu. Através de Jesus fomos libertos do império das trevas e somos conduzidos para o reino do seu amor. Hoje, nós somos reis e sacerdotes, somos uma nação santa, somos sacerdotes reais, somos filhos de Deus, e o nosso governante, o cabeça da igreja, o Senhor dos senhores, é Jesus, e Ele nos governa através do seu amor por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O diabo e o pecado são grandes escravizadores. Porém, Jesus veio para nos libertar do poder do pecado e da morte. Aleluia. A Bíblia fala: se o Filho vos libertar, Jesus, verdadeiramente sois livres. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Os Gálatas estavam sendo persuadidos, meus irmãos, convencidos de que para serem salvos precisavam guardar cerimoniais judaicos como a circuncisão. Mas a palavra de Deus, repito, ela nos fala: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por meio da fé, nós somos salvos. E não pelas obras, para que ninguém se glorie na carne, como aqueles judaizantes estavam fazendo. Mas para que toda glória, honra e louvor pertença ao nosso Deus. Ele não dá a sua glória para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós não somos salvos por meio de obras ou ritos religiosos. Somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus. Ainda hoje a igreja precisa tomar cuidado para não ser presa de falsos pregadores, falsos profetas e profetisas de falsas religiões. Porque existem, estão por aí. São manifestações que o próprio diabo está por trás. Muitos não sabem disso, mas ele está atuando. Porque ao invés dessas pessoas serem conduzidas a Cristo Jesus, elas são projetadas no abismo do inferno. Meus amados irmãos, a igreja de Cristo é livre. A igreja de Cristo, ela não é escrava deste mundo, ela não é escrava de religiões, nem do diabo, nem dos seus demônios, nem de homens disfarçados de ovelhas, como está escrito na Bíblia, falsos mestres, obreiros da iniquidade, falsos apóstolos, que conduzem ao caminho do erro, que na verdade são lobos devoradores, porque o apóstolo advertiu a sua igreja, dizendo: olha, quando eu for embora, surgirão no meio de vós lobos devoradores. Isto depois de sua partida até os nossos dias. Então é preciso estar atento ao que o Espírito Santo diz à sua igreja.
Podemos e devemos ser obedientes e submissos a uma liderança espiritual. Porém, não podemos renunciar à liberdade que recebemos do Senhor Jesus e nos deixar enganar por alguém que se diga apóstolo, mas não é. Igreja de Éfeso, em Apocalipse, Jesus se agradou da igreja que colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Tem muita gente que se diz isto ou aquilo, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Os frutos não são aqueles frutos que se esperam dos ministros do Evangelho, porque não buscam o bem daqueles aos quais eles querem alcançar, dizendo que pregam o Evangelho, mas buscam aquilo que eles possuem. Na igreja só existe, meus amados irmãos, um Senhor. Este Senhor que nos governa através do seu amor, que não coloca sobre nós julgo que nós não podemos suportar. Este sim é o cabeça. Os demais, apóstolos, profetas, presbíteros, diáconos, todos esses que são abençoados por Deus com dons espirituais para estarem a serviço do Senhor dentro da igreja, são todos servos de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para promover a edificação, o crescimento da igreja, para que todos cheguem à estatura de varão perfeito, para que sejamos como Jesus. E eles próprios estão nesta busca de serem como Jesus, de serem como o seu mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Existem orientações no livro do apóstolo Pedro acerca da liderança, de como eles devem se portar. Não vou entrar neste momento, neste assunto. No tempo de Jesus, havia o templo em Jerusalém e muitas sinagogas espalhadas pelo Império Romano. Depois, com o surgimento da igreja, a igreja se reunia em casas. Depois do êxodo de Constantino, porque a igreja sofria perseguição constante, abriu-se o caminho para lugares específicos de culto. Então, haviam lugares onde se puderam realizar, se encontrar, aglomerar um número maior de pessoas, mas a igreja funcionava nas casas. Haviam pessoas que tinham casinhas pequenininhas, mas também havia pessoas que haviam casas maiores, que cediam esses imóveis para que a igreja se reunisse e pudessem aprender a palavra de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Também surgiram, meus amados irmãos, as heresias, as disputas teológicas, as disputas pelo poder, pelos líderes, pelos bispos, que queriam ter primazia. Lembra que o apóstolo João sofreu com um determinado líder que queria ter a primazia e não queria que nem a igreja desse ouvidos ou recebesse o apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo de Apocalipse. Ele queria ser o mandatário, o dono da igreja. Meus amados irmãos, e os bispos começaram a querer ter primazia sobre outros líderes para terem o governo de toda a igreja. E também sobre o patrimônio acumulado.
Vão surgir o patriarcado, com o bispo de Constantinopla, e a igreja vai ter a igreja oriental, ortodoxa, e o papado com o bispo de Roma, a igreja católica. Anos mais tarde, meus amados irmãos, por causa da corrupção e da idolatria, surge dentro da igreja ocidental um movimento reformista para corrigir a igreja dos seus erros, mas acaba surgindo com Martim Lutero e suas 95 teses, uma cisão, e surge a igreja luterana, depois em outro lugar a anglicana na Inglaterra, a presbiteriana na Escócia, a anabatista. Igrejas surgem conforme vão rompendo com a igreja católica, da quais mais adiante surgirão as igrejas evangélicas tradicionais, pentecostais, neopentecostais, que conhecemos nos nossos dias. Porém, existe um entendimento comum através das Escrituras, dos ensinamentos do Senhor, dos ensinamentos apostólicos, que a igreja de Cristo é uma só reunião de todos que professam o seu amor a Deus e reconhecem Jesus como seu Filho, Senhor e Salvador de suas almas, de suas vidas. Existe uma advertência que diz que a obra de cada um será provada como pelo fogo. Jesus não criou denominações ou religiões. Jesus é a nossa religião, no sentido, o modo através do qual, o único caminho através do qual nós podemos nos conectar com Deus, nos religar a Deus, podemos verdadeiramente ter o perdão dos nossos pecados, a salvação e a vida eterna. Meus amados irmãos, hoje vemos igrejas para todo tipo de gosto. Igrejas que muitas vezes abandonaram os princípios de somente pela graça, somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente para a glória de Deus e somente Cristo, que norteavam o caminho das igrejas reformadas. Aleluia! Igrejas atuais muitas vezes estão poluídas com a teologia da libertação, teologia da prosperidade, idolatria, secularismo e mundanismo. Muitas mensagens. O objetivo é fazer as pessoas se sentirem bem. Isso não é evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Primeiro judeu, depois nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Precisamos de um novo clamor, meus irmãos, assim como o povo hebreu no Egito, de um novo arrependimento, de um novo pedido de socorro ao Deus eterno em nome do Senhor Jesus. Para que a sua misericórdia se manifeste, possamos experimentar um avivamento transformador, de dentro para fora. Pela real atuação libertadora do Espírito Santo. Antes da gloriosa volta do Senhor Jesus, e cremos que muito em breve Ele voltará. Que o amor de Cristo que nos constrange, aleluia, que o amor de Cristo, nos constranja e voltemos ao primeiro amor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.